Olá pessoal, hoje nós vamos falar de pulverização. Então estamos aqui para a gente explicando de pulverização. Lembrando que a pulverização hoje representa 30% de uma lavoura, de uma cultura, no preço, no agregar. Então é uma das coisas mais caras que tem numa lavoura, na agricultura, é a pulverização. E a gente não visa às vezes muito a manutenção na máquina, você fazer uma aplicação eficaz. Lembrando que nós estamos aplicando defensivos agrícolas. Eu sempre falo, você tem que aplicar na hora certa, você tem que aplicar com a ponta de pulverização certa, na velocidade certa e você fazer as manutenções devidas que tem que fazer. Então, a parte de pulverização é mais ou menos isso aí, né? A parte de pulverização é isso aí. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, então, assim, a gente vai estar explicando aqui passo a passo como fazer uma manutenção na máquina, como você saber qual a ponta de pulverização correta, qual as manutenções que você tem que fazer devida. A gente não vai aprofundar muito na parte, vamos falar, parte técnica e na parte mecânica da máquina. Por quê? Porque essa parte é mais parte técnica, a gente vai partir para um outro tipo de curso, então. Mas a gente vai estar te dando os passos de como você fazer uma aplicação eficaz, como você aproveitar os defensivos agrícolas, vamos falar assim, 85 a 99%. Que hoje em dia eu vejo um desperdício muito grande. E visando que os defensivos agrícolas hoje é 30% do custo de uma produção. Então fica muito caro e você às vezes tem uma máquina dessa aqui de última tecnologia, uma máquina dessa aqui que te proporciona um rendimento muito grande de trabalho. Então se a gente vem nessa máquina, mas o princípio das máquinas, pulverizadores, autopropelidos, pulverizador de arrasto, de hidráulico, é a mesma. É a ponta de pulverização, umas máquinas têm fluxômetros, outras têm uma válvula reguladora. Então o princípio da máquina é a mesma coisa. Tudo vai ter ponta de pulverização, o sistema dela é diferente. Por exemplo, essa máquina tem piloto automático, tem desligamento de seção, tem umas máquinas que desliga bico a bico. Você pega um pulverizador de arrasto, ele já não tem isso aí. O pulverizador de arrasto você desliga na alavanca, mas a função é a mesma. A pulverização que vai fazer é a mesma coisa, mas tem uns detalhezinhos a mais. Isso aqui tem uma economia melhor de defensivos agrícolas, você consegue aproveitar mais, você consegue render teu serviço mais. Então essas são as diferenças. Mas a questão de você fazer bem feito, você fazer na hora certa, isso não é a máquina que vai determinar, e sim a qualidade que você tem no pessoal teu que vai aplicar. Então a gente vai estar mostrando aqui umas coisas básicas, né, que tem em todas as máquinas, e você tem que saber disso aqui para você poder explicar para o teu cliente, você poder explicar para o teu colaborador, né? Vamos falar assim, você estudando de agronomia, técnico agrícola, poder chegar e explicar para o teu cliente, ó, é assim, ou você explicar para o operador que vai trabalhar com essa máquina, como que faz, como que você quer que faça. E vendo que isso aqui, você fazendo bem feito, você vai ter alta produção, porque você vai pegar desde embaixo, a aplicação, até em cima, você vai estar cobrindo a planta por um todo. E para isso, o que acontece? O que faz isso aí? O que faz isso aí são... O que determina a velocidade? Ponta de pulverização, que a gente fala aqui, biquinho azul, né? Depois ele vai estar mostrando aqui, biquinho verde. Esse aqui é um bico, ó, ele é duplo leque, ele é com indução de ar. O que é indução de ar? Para estar aplicando bem embaixo da planta, duplo leque. O leque dele é 90 graus, assim e assim. Para quê? Para estar pegando na planta 90 graus ela. Então você vai ter uma aplicação eficaz, vai estar batendo lá. Essas pontas de pulverização, por exemplo, essa máquina aqui, ó, você olhando nos bicos dela, nos corpos de bico, ela tem 3, você pode trabalhar com 3 conjuntos desse aqui. Tá só virando, para facilitar a tua aplicação. Porque o ideal, cada estágio que a cultura tá, é um ponta de pulverização. Cada, por exemplo, estágio que ela tá, a vazão que você vai aplicar é uma ponta de pulverização. Então, nós temos, esse aqui é um leque duplo, né? É um leque duplo 90 graus. Nós temos um azulzinho, que o pessoal fala, o azulzinho não é azulzinho, é um 03, é um 03, leque cheio, que é um leque cheio, vamos falar, quando você tem que aplicar uma alta vazão, que você quer pegar mais embaixo, a planta está mais adensada, né? mais robusta, mais corpuda, você tem que usar esse aqui. Então, assim, tem várias pontas de pulverização, e isso aqui, pessoal, é o essencial. Isso aqui numa pulverização, você tem que realmente saber o qual desses aqui você vai usar, o qual você vai indicar para o teu cliente.
cada ponta de pulverização vai determinar a velocidade, a sua vazão que você vai aplicar e o tanto que você vai molhar da planta. Então isso é muito importante. Na pulverização eu falo que é uma das coisas principais que tem isso aqui. E isso aqui tem horas, tem horas. Por exemplo, cada material tem um tanto de horas. Tem ponta de pulverização que você troca com 200 horas, tem ponta de pulverização com 400 horas, tem ponta de pulverização com 600, 800 e 1000 horas. Isso acarreta um preço, um valor que tem. Mas cada ponta de pulverização vai te proporcionar uma qualidade também. Por quê? Vamos falar que você pegou uma ponta de pulverização, por exemplo, essa aqui, esse material aqui. Esse material é para 600 horas, beleza. Você aplicou lá, você já está com 700 horas. O que que acontece? O que que acarreta? Cada ponta de pulverização, o que que eu falei? Determina a vazão e a velocidade. Se você pega uma ponta de pulverização dessa aqui e ela começa a 700 horas, você vai ver que uma ponta já começa a jogar, vamos falar, essa ponta aqui é para jogar 100 litros por hectare. Uma ponta dessa você vai colocar o copo para fazer regulagem, ela já vai estar jogando 120, a outra 110, a outra vai estar jogando 150, então está errado. Então deu as horas, você tem que trocar, porque os defensivos agrícolas vai corroendo aqui, como tem borrachinha aqui dentro, então não tem como você fazer uma regulagem eficaz. Então deu as horas, troca. E tem muita gente, muito produtor, muito agricultor que eu ando por aí vejo, que não troca. Isso aqui deixa uma eternidade. Então isso aqui é que determina a tua vazão, a tua velocidade e a quantidade de litros por hectare que você está jogando. Às vezes você está achando que está economizando, não trocando isso aqui, e você está gastando a mais. Você está jogando o produto a mais, num lugar que era para aplicar 100 litros por hectare, uma ponta de pulverização está jogando 150 litros. Então esses pequenos detalhes faz a grande diferença de você ter uma alta produção. Então o que diferencia hoje os que produzem mais, que tem alta produção, é que se atenta nos pequenos detalhes, que faz a diferença. Então esse é um pequeno detalhe que faz uma grande diferença lá na frente. Então ponta de pulverização é isso aí. Você vai encontrar diversas pontas de pulverização no mercado, diversas marcas, e vai te proporcionar aí diversas horas de trabalho. Então fica a dica, ponta de pulverização que vai determinar a sua velocidade e a sua vazão. Isso aqui, desde os pulverizadores de hidráulico, de arrasto, até nessa máquina aqui de última tecnologia, a ponta de pulverização é a mesma. Se você pegar uma bomba costal, aquela de 20 litros, costumo dizer, aquela lá é ponta de pulverização. Essa mesma ponta de pulverização. Então você pega uma aí que vamos falar assim, que usava lá na época de 30 anos atrás, nessas máquinas que é a mesma ponta de pulverização. Você vê o tal quanto importante é a ponta de pulverização. Isso aqui sempre vai existir no circuito de pulverização. Do que é composto o circuito de pulverização? Uma bomba, seja uma bomba centrífuga ou uma bomba a óleo, uma bomba de pistão. Por exemplo, isso aqui é uma bomba centrífuga que tem nesse pulverizador. O que é uma bomba centrífuga? É uma bomba de alta rotação. O que é uma bomba de pistão? É uma bomba de pistão que ele trabalha em rotar só numa rotação, por exemplo, 2.000 giros, 2.000 de rotação, ela vai trabalhar só nisso, que é nos pulverizadores, no pulverizador de arrasto, que tem trator, é mais bomba de pistão. Quando é um autopropelido, é uma bomba centrífuga, que te proporciona velocidade, você tem uma velocidade constante e a bomba trabalhar em alta rotação sempre. O que faz a lubrificação dessa bomba? Água. Esse tanque não pode trabalhar sem água dentro dele. Se ele trabalhar sem água, seco, você deixou acabar a água, não tem água para lubrificar a bomba, vai estragar a bomba. Então a bomba centrífuga é uma bomba seca, uma bomba de rotação, uma bomba que trabalha um rotor dentro dela. Vai ter um rotorzinho que vai trabalhar, vai jogar água. Então o circuito de pulverização, bomba centrífuga ou bomba de pistão, né? Vai ter a bomba. Depois da bomba, o que vai fazer? Lógico, as mangueiras, todo o pulverizador, o autopropelido ou o pulverizador de arrasto hidráulico, vai ter mangueiras. Depois fluxômetro. Esse é o fluxômetro que vai fazer a leitura de quantos litros está jogando por hectare. Fluxômetro, válvulas reguladoras, válvulas reguladoras de pressão, de vazão, né? Então tem essas válvulas para calibrar a pressão, porque o circuito, por exemplo, essas pontas de pulverização, esse circuito costuma trabalhar com 3 bar de pressão, não mais do que isso. Geralmente trabalhar de 1,5 bar a 3 bar. Por que isso? Porque a ponta de pulverização,
ela costuma abrir o leque, um bar 5, um bar 8, que ela abre o leque. Então, se você trabalhar abaixo disso, não vai abrir o leque. Você não vai ter uma aplicação eficaz. O leque não vai abrir, vai começar a mijar o bico. Então, o circuito de pulverização é isso aí. É a bomba, é as válvulas, as mangueiras, fluxômetro. Outra coisa, esse fluxômetro, ele tem horas para trocar. E isso aqui é muito importante. Isso que vai fazer a leitura se você está jogando certo ou não. Se você está fazendo a aplicação certa ou não. Esse fluxômetro vai estar informando para o computador lá dentro ou para o monitor quanto de vazão está caindo. Então isso aqui é muito importante. Isso aqui tem que fazer a manutenção nele. Vamos falar assim, conforme o produto que você estiver aplicando, você tem que fazer a manutenção nele diariamente. Você tem que estar fazendo a manutenção diariamente. Falar que você esteja aplicando uma trazina, simazina, você tem que fazer a manutenção. Como que faz a manutenção? Eu não sei, doutor Água, como que faz a manutenção. Beleza. Você vai tirar esse fluxômetro, vai desroscar, ele tem um sensor aqui dentro, tem um sensor com iminha na ponta, você vai desroscar ele, vai estar desroscando essa polca aqui, você vai tirar ele, e como que você vai fazer a manutenção disso aqui? Você vai pegar um ar, você vai estar soprando um ar com água aqui dentro, limpando com uma escovinha de dente, aqui ó, fazendo a manutenção, faz a manutenção nele, pega uma garrafa PET dessas de 500 ml, corta ela e você coloca dentro de um óleo, vamos falar assim, um óleo limpo, um óleo mais fino que tiver, um óleo do trator John Deere, um óleo do trator dessa máquina Kikun, um Raitran, enfim, vários óleos, coloca dentro e deixa de molho cobrindo isso aqui. Faz isso aqui diariamente conforme a aplicação que você estiver fazendo. Beleza, doutor Água, estou fazendo uma aplicação que os defensivos agrícolas ou os remédios para as plantas não são muito corrosivos. Então, beleza. Semanalmente, você faz a manutenção. Você vai manter a vida útil disso aqui. Essas pequenas manutenções, esses pequenos detalhes que vai fazer diferença lá na sua produção. Então, manutenção no fluxômetro. É muito importante você fazer a retirada e fazer a manutenção. Fez a manutenção no fluxômetro, conforme pede. Você vai ver que muitos fabricantes não indicam que você está fazendo manutenção. Cada autopropelido desse tem o fluxômetro. Fez a limpeza? Beleza. Partimos para as pontas de pulverização. As pontas de pulverização vai ter as peneirinhas que vai dentro do corpo ali do bico, que nós vai estar mostrando. As peneirinhas, você tem que tirar, fazer a manutenção nelas também, né? Então, é muito importante a manutenção dessas peneirinhas, nas pontas de pulverização, visando a tua alta produção, visando você aplicar, bem aplicado o teu produto. Então, circuito de pulverização, para nós concluir aqui. Bomba, as válvulas não tem como você fazer uma manutenção nelas, porque elas são lacradas. Motores, que nem essa máquina aqui, tem uns motorzinhos nas pontas, lá atrás das barras, que o que é os motorzinhos? Abre a seção, fecha a seção, abre a seção, fecha a seção. Essa máquina são divididas, se eu não me engano, é 7 seções. Então ela tem 7 seções, são 36 metros de barra, ela vai fechar 7 bicos, ela vai, esses motorzinhos que vai fazer o fechamento desse aí. Então tem os motores, né? Ah, é um pulverizador de arrasto, o pulverizador de arrasto também tem seção. O que faz o fechamento de seção? As alavancas. As alavancas vai fechar a seção. Ah, fechou aqui. A ponta da barra, fechou o meio, na alavanca. Né? Então, pulverização. A máquina de última tecnologia e as bombas costal, o princípio é o mesmo. O princípio delas é o mesmo. Ponta de pulverização. Claro que uma bomba costal não vai ter isso aqui. Um pulverizador de arrasto não vai ter um fluxômetro, mas vai ter a ponta de pulverização. Ou vai ter uma válvula regulador de pressão. Pessoal, 1,5 bar a 3 bar. As pontas de pulverização trabalham dentro desse limite. Porque senão não abre o leque, e se você trabalhar acima de 3 bar, o que vai acontecer? Você vai estar dando deriva. O que é deriva? Você está jogando o teu produto fora. Muitas vezes eu passo virando essa rodovia, eu vejo o pulverizador aplicando e aquela deriva lá indo embora. Então assim, você está jogando o produto teu fora. Está dando muita deriva. Então isso aqui, você tem que estar muito atento a isso aqui. A ponta de pulverização correta para você fazer uma aplicação eficaz. As manutenções em dia. Beleza, circuito de pulverização, vamos resumir aqui. As pontas de pulverização, a fluxômetro, mangueiras. Aí, você vai ver nos corpos de bico, nós vai estar mostrando depois, tem, eles falam ali um antigotejo.
para não estar pingando. Ele é um antigotejo, é umas borrachinhas que tem, para não ficar, a hora que você desliga o pulverizador, esses bicos não ficar mijando, não ficar gotejando. A hora que você fechou, beleza, parou, não goteja mais. Então, essas máquinas aqui tem, essa última tecnologia tem. Outra coisa aqui, deixa eu colocar esse trem aqui. Isso aqui, todo mundo sabe, é o misturador de caldo. Está misturando o caldo aqui, jogando aqui e mandando para cima. O que eu quero deixar claro para vocês aqui é uma coisa. Eu estou falando para vocês, estão vendo que essa máquina aqui é nova, essa máquina não foi para lavoura ainda, então eu estou sem EPI. Não estou usando EPI aqui. Mas se eu tivesse numa máquina mais antiga, com certeza eu estaria de EPI. O EPI é muito importante, pessoal. A luva, a máscara de carvão ativado, por exemplo, essa máquina aqui, a cabine dela é toda protegida com carvão ativado, os filtros de carvão ativado, para não ter contaminação. Então, se eu estivesse fazendo manuseio nesses equipamentos que eu mostrei para vocês aqui, eu estaria protegido com IPI, mas como é novo, eu não estou com IPI. Mas o IPI é muito importante quando você vai mexer com o pulverizador. Seja qualquer tipo de pulverizador, EPI em primeiro lugar, luva, máscara de carvão ativado, as roupas, os bonés, as proteção, tudo. Então, pessoal, se atenta muito no IPI. No IPI, você tem que estar usando IPI, é muito importante. Embalagem. Misturador, você vai estar jogando as embalagens aqui. Por que eu falo de EPI? Quando você vai jogar um galão aqui, às vezes pode respingar, vir no teu olho, né? Pode estar respingando algum resíduo, vindo no seu olho, vindo na sua pele. Então o EPI é muito importante. Então misturador de embalagem, você vai estar jogando aqui, já vai estar subindo para cima. Então isso é um misturador de embalagem. Eu não vou aprofundar muito, por exemplo, não vou estar falando muito de parte mecânica, como que faz. O que eu queria que vocês entendessem é sobre o circuito de pulverização e sobre a manutenção. O que faz uma aplicação eficaz? Qual que é o princípio disso? Primeira coisa, água. Você tem que ter uma água boa. Você tem que ter um lugar que você pega uma água de qualidade. É o primeiro ponto. Partiu daí. Quando partiu da tua água de qualidade, você tem que ter um equipamento bom. Não importa se ele é novo ou velho, seja o ano que ele for. Vocês viram que o princípio é o mesmo da pulverização. O que importa é você ter um equipamento bom. Bom que eu digo assim, com as pontas de pulverização trocadas nas horas certas e com a manutenção em dia. O que é a manutenção? Da parte de pulverização. Com a mangueira que está rachada, trocar, substituir na hora certa. A manutenção do tanque de pulverização, sempre top, porque você faz muita mistura de calda. Imaginou? Você está aplicando aí, vamos falar aí hoje um 2,4-D, né? Você pega um resíduo aí e não pode aplicar na soja, você vai e aplica na soja, pega uma máquina dessa aqui, ela faz aí com tanque aí 40 hectares. 40 hectares de roça foi embora. Você matou. Então, eu bato muito em cima da manutenção e de você fazer a limpeza correta da máquina. Então, vamos partir para o princípio de uma boa pulverização. Uma pulverização excelente. Água. O que eu quero dizer da água? A água, você sabe que tem o pH certo, cada tipo de defensivo tem um pH. E para isso nós temos um regulador de pH. Você pega regulador de pH ótimos que tem hoje. Um regulador de pH, um antideriva, um silicone, que vem um produto que vem silicone, glicerina. O que é o silicone e a glicerina? Silicone para grudar na planta, a glicerina para fazer caminhar, para carrear os produtos, direcionar onde quer. Essas pequenas coisas, pessoal, que eu estou falando, vai fazer o teu cliente produzir mais, fazer você ter alta produção. Então, água. Opa, jogou a água no tanque de pulverização. Tanque de pulverização limpo, uma limpeza correta, né? O tanque de pulverização sempre limpinho. Outra coisa, feita a manutenção no teu fluxômetro, na tua ponta de pulverização, e você tem uma pessoa lá dentro que tenha paixão na máquina, que saiba o que está fazendo, faça com amor e com carinho. E para isso ele tem que entender do princípio, ele tem que saber o que é uma ponta de pulverização, ele tem que saber o que é um fluxômetro, saber o que é um circuito de pulverização, o que é uma bomba de pulverização e o que é uma máquina dessa aqui e o que é um pulverizador de arrasto. Ele tem que saber. Senão, ele sentar lá e não saber o que está fazendo, ele não saber qual que é a real situação, quanto que custa 1 litro de defensivo agrícola, quanto que custa uma máquina dessa funcionando,
Então isso você tem que passar para ele. Isso você tem que fazer ele entender disso aí. Ou a tua concessionária que vende a máquina para você, no caso aqui a Uniparts, ela vai passar para o teu operador, né? Ela vai passar para você, técnico agrícola ou agrônomo, e você como agrônomo ou como técnico agrícola, você tem que saber do princípio. Você tem que saber para você chegar e dizer, ó, fluxômetro troca com 500 horas no máximo dessa máquina aqui. 500 horas. Então você tem que saber disso aqui para você chegar e dizer, ó, quantas horas está teu fluxômetro? Você tem feito manutenção nisso aqui? Isso aqui faz manutenção. Esse aqui que faz a leitura da parte de pulverização. Esse aqui que realmente vê se está jogando correto ou não. Por quê? Como que regula essa máquina? Essa máquina regula lá por dentro. Essa máquina você vai lá e diz, eu quero jogar 100 litros por hectare. Coloca no computador com 100 litros por hectare. Ela vai regular os 100 litros por hectare. Você vai aferir ela. Você vai pegar o copo, vai abrir a barra e vai aferir. Opa, em 30 segundos ela tem que jogar 150 litros por hectare. Aferiu. Beleza, aferiu. Você vai lá e dá ok, tá certo. Ou não tá, tá caindo 80 litros. Você vai lá e informa, tá caindo 80 litros. Ela regulou. Uma máquina pulverizador de arrasto é diferente. Pulverizador de arrasto como que é? Você vai medir 50 metros no chão, ponhou o pneu do trator na risca que você vai fazer no chão, uma risca no chão, ponhou o pneu do pulverizador do trator ali. Ah, vou passar aí em tal marcha, determina a marcha que você vai passar e 1.800 de rotação, porque é uma bomba de pistão, e você vai tocar o trator lá no final de 50 metros. Chegou lá no final, você vai tirar o tempo, você vai marcar o tempo. Ah, deu 33 segundos. Você vai coletar 33 segundos no copo, fez a coleta e vai regular na válvula lá. Ah, eu quero que caia em 33 segundos, 150 litros. Depois eu vou estar mostrando o copo de calibração para vocês aí, para vocês estarem vendo. Pessoal, o princípio era isso. Mas o que vocês têm que entender e o que vocês têm que passar para o cliente de vocês, o que vai determinar uma boa aplicação? É a água, é a manutenção dos equipamentos que eu mostrei para vocês, principalmente a manutenção, a água, uma boa água, parte desse princípio, um operador que saiba o que esteja fazendo, que faça bem feito, e a consciência do produtor ou da multinacional, ou de quem estiver usando uma máquina dessa ou um pulverizador de arrasto, que tem que fazer na hora certa, fazer bem feito e fazer uma vez só. É simples assim. É simples. O que eu falo fazer bem feito? Eu vejo muita gente tem uma máquina dessa aqui, um maquinão desse aqui que produz aí 200 hectares, 300 hectares por dia. O cara aplicando às vezes com sol aí de 35, 40 graus. O que ele está fazendo? Jogando o produto fora, jogando dinheiro fora. Percebe que está jogando dinheiro fora? Ou o cara passando às vezes e a chuva vindo, ou o cara passando com orvalho. Percebe? Esses detalhezinhos que faz a diferença, esses detalhezinhos que faz ele produzir menos. Por quê? Ele está jogando fora, ele está pegando dinheiro e jogando fora. Hoje você coloca facinho dentro de um tanque de pulverização desse aqui, você coloca facinho R$5.000. Facinho de defensores agrícolas. E aí você joga R$5.000 fora, ou mais, estou falando por baixo. Aí você joga facinho, aplicando na hora errada. Às vezes, com uma ponta de pulverização que proporciona o cara andar a 10 por hora, ele está andando a 20 por hora, dando deriva. Então, tem esses detalhezinhos. Pessoal, era isso aí, essa parte de baixo assim, de pulverização, né? De manutenção de ponto de pulverização, de velocidade, de água principalmente, né? De você ver o estágio que a planta está para você aplicar. A planta está, uma soja, vamos falar. Ah, estou aplicando uma soja. A soja está muito grande, você tem que pegar lá embaixo. Você tem que pegar lá embaixo. Então o que você vai fazer? Você tem que ter uma vazão alta para você pegar lá embaixo. Outra coisa, não é a quantidade de água, litros por hectare que você está jogando. Sim, uma ponta de pulverização que vai proporcionar pegar lá embaixo. Outra coisa, você tem que proteger a planta por camadas. Não é você aplicar, vou fazer 3 aplicações na minha lavoura de soja, acabou. 2, 3 no milho, acabou. Não. Você tem que proteger por camadas. O que é proteger por camadas? Você nunca entra numa lavoura, nunca entra para você combater uma doença. Nunca. Você não deixa entrar a doença. Depois que a doença se instalou na lavoura, o prejuízo já está instalado. Não adianta você entrar lá, agora eu vou entrar, que entrou a ferrugem. Não, esquece. Entrou a praga, esquece. O prejuízo já se instalou. Você trabalha sempre com preventivo, jamais com curativo. Sempre preventivo, jamais curativo. E você vai protegendo por camadas. Por camadas.
com defensivos de qualidade, com máquinas de qualidade, com pontos de pulverização de qualidade, com água de qualidade, você vai ter um resultado excepcional.